Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lifecast. E que alegria ter você aqui comigo. E no episódio de hoje o tema da conversa será: como empreender em 2023? Nós sabemos que muitas pessoas têm o sonho, o desejo de empreender, mas muitas das vezes não sabem como, em quais ambientes estar frequentando e com as pessoas certas. É exatamente o tema dessa conversa de hoje. Mas antes de nós adentrarmos no conteúdo, eu quero te lembrar, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, pega esse link, compartilha com mais pessoas, para que elas também possam ter acesso a esse conteúdo e, na verdade, adquirir esse conhecimento, esse conteúdo, para que elas possam colocar em prática e ter os seus resultados totalmente mudados. Também não se esqueça de se inscrever, ou melhor, de seguir nossas redes sociais, @LifecastOficial, para você ficar por dentro de todos os conteúdos. E para esse episódio, então, como empreender em 2023, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio do Lifecast, Marcos Lamar. Ô, meu amigo, muito obrigado. Eu quero agradecer pela oportunidade de poder compartilhar um pouco aqui da minha história e dar vários insights para as pessoas que estão começando e até que já têm a sua própria empresa. Então, muito obrigado. Eu quero desejar que fiquem com a gente até o final, que vai ter insights poderosíssimos aqui e vocês não vão se arrepender. É isso aí, nós vamos ensinar vocês e mais como colocar de forma prática, com micrometas e macrometas, exatamente o tema desse podcast. Para começar, Marcos, se apresente para a gente quem é o Marcos, como que você chegou nesse nível que você está hoje? Legal, vamos lá, gente. Eu quero me apresentar. Eu me chamo Marcos, eu sou de São Paulo, tenho 36 anos e eu quero contar um resumo da minha história, né? Que a minha história é muito longa, apesar de eu ser muito novo, mas eu já passei por várias situações. Então vamos lá. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, para você ter uma ideia. Eu comecei a trabalhar numa pizzaria. Então sempre morei com a minha mãe nessa época, né? Eu sou filho de mãe solteira, então quem me criou foi a minha mãe. Então, naquela época, a gente morava num cômodo embaixo de uma garagem, eu lembro até hoje. E aí eu precisava ajudar a minha mãe já com essa idade, porque ela era empregada doméstica e não tinha condições de estar sozinha ali naquela época, de poder estar arcando com todas as despesas. Comecei a trabalhar com meus 11 anos de idade. E ali fui crescendo, depois virei adolescente, com os meus 15 já comecei a trabalhar numa loja de surf, que na época antigamente era muito famosa, né? Dos meus 15 até os meus 18 anos, na verdade, trabalhando, 18 para 19, eu saí dessa loja e aí teve até uma história também, que aí aos meus 17, meus 18 anos eu fui pai. Então, fui pai muito novo também, fui pai muito novo e trabalhando ainda como funcionário, né? Ainda não comecei a empreender, vou começar agora. E aos meus 19 anos ali, eu comecei a minha jornada de empreender. E como que eu fazia? A primeira coisa que eu lembro até hoje, eu vendi várias coisas. Comecei com corrente de prata, eu vendia pratas, acessórios, vendi camiseta de time, vendi roupa de criança, isso tudo comprando e vendendo. E até acertar hoje com o que eu trabalho, que é moda feminina. Mas continuando, eu estava ainda trabalhando em uma empresa, e fazia as coisas por fora, né? Que hoje muitas pessoas fazem isso, acreditam, né? Que a pessoa tem o seu emprego fixo hoje em dia e os finais de semana vai fazer alguma coisa. Então, ali, depois dos meus 18 anos, eu já era pai, então a minha responsabilidade já era muito grande que eu era pai. Então, eu lembro que nessa época eu estava juntando dinheiro para tirar a minha habilitação, né? A gente, quando nessa época, os meninos que nasceram em 87 tinham esse sonho de ter um carro e tal, e o dinheiro que eu tinha tudo guardado ali, eu fui investir ali no enxoval, né? No quarto do Breno, que o Breno hoje está com 18 anos de idade. E aí, com a responsabilidade, eu falei, não, eu tenho que trabalhar agora mais do que nunca, porque eu tenho um filho. E foi quando eu saí dessa loja, eu fui para o Brás, né? Com a minha história no Brás, as pessoas me perguntam. Um amigo meu me chamou para empreender, ele falou assim, cara, eu sei que você trabalha aí, eu estava trabalhando numa loja lá no Brás, né? E ele falou para mim assim, ó, tem um lugar aqui que está abrindo novo, o nome dele é Denilson, que ele começou comigo. Ele falou assim, tem um lugar que tá abrindo agora que chama Feirinha da Madrugada. Vamos lá? Eu falei, poxa, mas eu não entendo nada, não sei de nada. Eu falei, não, vamos pegar uma banquinha lá e vamos nós dois e tudo. Eu falei, enfim, vamos lá. Né? E aí a gente pegou essa banquinha, eu não entendia de nada. Nessa época eu estava fazendo faculdade, à noite, saindo da faculdade eu já ia para lá, trabalhava até 6 horas da manhã e saindo de lá eu ia para o meu trabalho. Aí eu aguentei esse pique aí durante 7 meses, porque falava assim, pô, que horas você ia dormir, cara? Você não dormia?
Realmente, eu quase não dormia. E já um insight que eu quero deixar para você. Se você já tem um sonho, o começo sempre vai ser o mais difícil. Por quê? Porque você vai ter que pagar o preço. Então, muitas pessoas às vezes desistem porque é o momento que onde você tem que mais demandar a energia. Porque eu falo que é equipe, né? Que você começa sempre sozinho. Você faz tudo sozinho. Então, e isso é normal. Todos os empreendedores brasileiros são assim, começam geralmente uma empresa sozinho e até as outras pessoas acreditarem na sua ideia. Então, foque no começo. E o começo é difícil, mas tem um período e tudo isso daí vai passar. E finalizando, continuando nessa questão do meu empreendedorismo, eu virei camelô, né? Fiquei como camelô durante 6 anos ali, trabalhava de madrugada, pegava de dia, eu ia comprar o tecido, levava no cortador, levava para as costureiras e eu fazia tudo, como eu equipe. Então, eu trabalhava de madrugada, terminava aquele trabalho ali, a gente já desmontava, que a gente falava, né? Desmontar todas as coisas ali para não correr do rapa. Já corri muito do rapa, viu, gente? Você acha que não, mas já corri muito do rapa. E aí saía para fazer todo aquele trabalho. E onde teve o meu ponto de virada de chave, que eu vejo que muitas pessoas, eu gravei até uma matéria mês passado para a Globo, né? O Pequenas Empresas, e eu voltei lá de onde eu comecei. E muitas pessoas, ainda por incrível que pareça, estão lá ainda, da época que eu comecei, e isso há 18 anos atrás. Eu voltei lá e tem pessoas ainda que começaram comigo ainda estão lá. Uma coisa que eu quero assim deixar para você nunca se conformar, cara. Nunca se conformar. Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca me conformei. Independente da situação que eu passo, que eu estava, que eu estou, eu nunca me conformo. Eu nunca me conformo. Por quê? O mal das pessoas hoje em dia se chama comodismo, né? Então as pessoas às vezes muito se acomodam. Então eu tenho isso dentro de mim, de nunca se acomodar. Tá legal, tá bacana, mas eu falo assim, sempre dá para melhorar, sempre dá pra gente aprender, sempre dá pra gente evoluir, porque tem pessoas que acham que já sabem de tudo, e aí faz o quê? Principalmente o empreendedor e o empresário brasileiro. As pessoas acham que já sabem tudo, eu não vou estudar, não vou me capacitar, porque eu já sou bonzão, já sei tudo, mas não, você tem que sempre estar em movimento, né? Isso o nosso pastor já fala, né? O Jairo, o segredo é você estar em movimento, você nunca pode parar, você sempre tem que estar em movimento, aprendendo e contribuindo. E para encerrar essa história, é porque é uma história muito longa, né, gente? Então, eu sei que o Matheus preparou muitas perguntas bacanas, né? Muitas perguntas bacanas aqui pra gente. Eu tava ali, trabalhei como camelô durante 7 anos, mas não me conformava. E eu falei, eu vou sair do amadorismo, porque querendo não era um amadorismo ali. Sim. Eu era uma pessoa jovem, eu tava com meus 25, 26 anos, 26, 27 anos ali. Falei, não, eu quero crescer, eu não quero ficar nessa informalidade o resto da minha vida. Abri um CNPJ. Uma coisa que é muito importante, Matheus, você sempre, o segredo é começar certo, cara. Se você começar certo, fazendo as coisas certas, Deus vai abençoar. Não queira fazer as coisas assim, de qualquer jeito. Mesmo que você é pequenininho, que você está começando agora, mas fala assim, eu vou começar a fazer o certo, porque o certo já diz, vai dar certo. Sim. Então aí eu falei, não, eu quero fazer tudo certinho. Abri meu CNPJ, lembro até hoje, montei um mostruário, dei para um amigo meu representante, comecei a vender nas lojas, e aí foi que foi, graças a Deus, a Lamar já tem mais de 10 anos que essa empresa que eu tenho, é um sucesso, graças a Deus, e a gente vai falando no longo desse podcast aí para vocês. É isso aí, muito bom. Gente, já tem vários insights que ele já disponibilizou e entregou pra gente aqui. Na verdade, são 3 passos que ele falou. Você tem um sonho? Se você tiver um sonho, defina o segundo passo, defina um plano estratégico. Você definiu esse plano, agora tenha a proatividade e ousadia de começar agora. Não comece amanhã, não deixe para amanhã aquilo que na verdade você pode começar hoje. E outro ponto que você falou também é exatamente isso. Sempre tem algo para melhorar, não ficar na zona de conforto ou no comodismo, porque sempre tem algo para crescer, para aprender, e é exatamente isso que você falou. Nós temos que ser gratos por aquilo que nós estamos vivendo, mas não se acomodar, porque sempre tem algo mais, sempre tem algo maior que nós possamos chegar, na verdade, romper e para acessar o próximo nível. E talvez você que está nos assistindo, uma das perguntas que você está se fazendo é: o que é empreender? Você pode explicar pra gente um pouquinho, Marcos? Legal, boa pergunta. Gente, empreender, todo mundo já empreende na vida, né? A sua vida já é um empreendimento. O seu casamento é um empreendimento. Os seus filhos são um empreendimento, porque tudo daquilo ali, do seu casamento, seus filhos, você tem que dar amor, tem que dar atenção. E uma empresa também não foge disso também. Você tem que fazer tudo isso daí. Então, as pessoas têm que quebrar essa crença, né, de empreender. Todo mundo já empreende. Então,
Então todo mundo já é líder também. As pessoas falam assim, eu faço muito treinamento lá na empresa, eu falo assim, gente, quem é líder aí? Levanta a mão. Aí um ou outro levanta a mão, fala, não, tem que todo mundo levantar a mão, porque todo mundo tem que ser líder, pelo menos da sua própria vida. Porque todo mundo precisa de pessoas também na sua casa para cuidar dos seus filhos, e enfim. Mas empreender, para mim, hoje, na minha opinião, todo mundo é empreendedor. E empreender, agora falando no sentido dos negócios, é você ter um sentido. Porque uma coisa que tem escrito, eu sempre falo para as pessoas, qual que é a primeira coisa que você faz antes de abrir uma empresa? Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? CNPJ? Exatamente, olha que inteligente, você tem que abrir um CNPJ. E quando você vai abrir um CNPJ, qual que é a palavra que está escrito lá em cima? Razão social. Exatamente. Então, gente, a razão social. Então, o empreendedor, ele tem que ter uma razão social. E empreender, mais nada do que é você contribuir com a sociedade, porque você vai estar gerando emprego, você vai estar tendo lucro, você está dando trabalho para as pessoas. Então, já emendo numa coisa que muitas empresas, às vezes, não dá muito certo, porque elas agem muito com emoção. E a empresa não é ser feita só com emoção, é com a razão, porque o nome já diz, quando você vai abrir uma empresa, que é razão social, então tem que ter uma razão e social que é com pessoas, para você crescer, não existe nenhum cara bilionário, milionário que não tenha muitos funcionários, porque tudo envolve pessoas. Então, eu acho que a partir desse momento você tem que raciocinar. Então, é a razão social. Então, por que minha empresa existe? Para que existe esse podcast? Então, tem que ter um porquê de você estar empreendendo e a vontade de você levantar da cama. Igual, eu estava ali, é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Às vezes, a situação que você está vivendo hoje não determina o seu fim. Porque eu estava na rua ali. Eu estava na rua, eu era camelô, mas eu falava, eu não quero isso pro resto da minha vida, porque eu sei que aqui é uma fase, isso daqui vai passar. Então aqui tudo é momento. Então eu quero falar para você que está do outro lado da tela, se você está passando por um momento difícil, tenha certeza, isso não é o seu fim, isso é uma fase. E toda fase, seja boa ou seja ruim, vai passar. É isso aí, muito bom. E eu acho que interessante, por exemplo, todas as pessoas, todos os empresários, melhor dizendo, empreendedores de sucesso, eles pensam semelhante. Eles têm um pensamento, as suas ações, na verdade, porque tudo começa pelo pensamento, a sua mentalidade. Primeiro ressignifica a sua mentalidade e depois o seu comportamento. Como que você vai agir ou reagir de acordo com uma situação que você está passando ou vai passar. Quais são as características de um empreendedor de sucesso? Nossa, excelente pergunta, hein? Então, o que você falou, a primeira coisa, gente, é a mentalidade que ele falou. Tem que mudar a mentalidade. Porque eu falo de mim mesmo. Quando eu estava camelô, eu tinha uma mentalidade. Hoje, Marcos, empresário, gestor, eu tenho outra mentalidade. Então, o primeiro passo que você tem que dar, vamos dizer assim, a característica que você falou, as características de um empreendedor de sucesso, é a mentalidade. Começa por aí. Então, a característica, vamos pontuar aqui então. Primeiro, a mentalidade. Segunda coisa, o empreendedor de sucesso, ele faz, independente das condições do que ele tem, ele faz com o que tem hoje. Então, é uma pessoa que faz e fala. Terceira coisa, ele tem planejamento. Todo empresário, empreendedor de sucesso, ele se planeja. A empresa tem um planejamento. Quarta coisa, ele tem a questão da visão e as pessoas. Então, isso é claro, tem vários pilares, mas se você já mudar a sua mentalidade, se você já, questão de pessoas, se você tem a visão e o planejamento, você vai longe. E claro, a execução que eu falei com uma segunda, né? Porque a gente tem que agir com o que a gente tem hoje. Porque muitas pessoas falam assim, eu só vou fazer quando eu tiver dinheiro. Eu só vou poder ajudar quando eu tiver aquela situação. Não, gente, você tem que começar com o que tem hoje, o que se faça hoje. E nunca fale essa palavra assim, eu vou tentar. Porque eu falo assim, quem tenta não consegue. Então você não pode falar assim, eu vou tentar. Quando você fala tentar, o seu cérebro já falou que já esquece, desiste, não vai dar certo. Já tem a possibilidade de dar errado. Já tem a possibilidade de dar errado, exatamente. Então começa com o que tem hoje. Outra coisa, vem até uma coisa que aconteceu comigo, que eu vou falando no decorrer da minha história. A minha primeira loja de varejo, quando eu tive também, foi na garagem da minha casa, sabia disso?
Eu falei, poxa, eu sempre fui meio maluco assim, né? As pessoas falam, esse Marcos aí é sonhador, né? Mas só que muitas pessoas no começo vão tirar barato da sua cara, principalmente seus familiares. As pessoas mais perto de você são as pessoas que não vão acreditar em você e vão tirar barato. Mas isso daí você desencana. Mas a diferença, eu falo assim, tem a questão do sonhador, né? Que as pessoas falam assim, ele é sonhador e o realizador. O sonhador, ele é aquele cara que só fica sonhando, né? E não resolve nada. E o realizador é o cara que as pessoas falam que ele é louco, que ele é sonhador, mas ele vai lá e faz. E tudo que você faz, uma hora vai dar certo. Independente se tá com condições financeiras ou não, mas o importante é fazer, é caminhar, é um passo cada vez, né? Que assim que o Senhor nos abençoa. Eu tenho esse pensamento, né? É o fazer. Então, todo começo é difícil, gente. Não vou falar, você vai abrir uma empresa, você vai arrebentar. Não. Nós temos hoje 10 anos de empresa, mas eu já quebrei, já cheguei a ficar devendo mais de 1 milhão na praça. Você tem noção como que é essa situação? Então, mas eu me levantei, graças a Deus. Mas toda empresa tem os seus altos e baixos. E o Brasil é o país onde as empresas duram, né? Acho que 2 anos as pessoas falam, né? Mas graças a Deus já tem melhorado isso aí. Muitas empresas estão diminuindo a questão do fechamento, mas porque as pessoas não se preparam. Então, acho que é isso também, é uma das coisas que a gente tem que se preparar também, hoje em dia, para empreender. Algo que você falou é que muitas pessoas vão rir de você, vão duvidar, vão desacreditar, mas o interessante é, quem não está na mesma visão nunca vai entender a sua decisão. Eu até postei no meu Instagram essa frase, porque você tem um sonho, você tem um objetivo, aquela pessoa não está sonhando a mesma coisa que você. Aquela pessoa não tem aquele foco. Então, quem tem que fazer acontecer é você. Elas podem falar, podem questionar, podem dar risada, até você ter resultado. Porque a Exatamente. partir do momento em que você tem resultado, quando é resultado não tem argumento. Você mostrou, é fato, aconteceu. Então, ou seja, talvez você esteja vivenciando exatamente isso. Mateus, estão desacreditando de mim aí, só trabalha, tem um foco, determinação, vai pra cima, faz acontecer. Por quê? Porque a partir do momento em que você tiver resultado, as pessoas podem falar. Mas quando você mostrar o resultado, aquilo que você conquistou, geralmente são essas pessoas que vai bater nas costas e vai dizer, eu sempre acreditei em você. Né? Exatamente. É isso daí. Sempre as pessoas falam, nossa, ele é fera, Nunca duvidei, né? é meu Nunca duvidei. amigo, nunca duvidei. Nunca duvidei. Mas essas palavras aí eu assino embaixo do que você falou. E todo começo é difícil, mas você não pode desistir, você tem que perseverar. Porque tudo na vida é natural. Então a gente tem que seguir a natureza, né? Como eu falo. Então uma empresa é uma semente. Você plantou e uma árvore não nasce do dia para o outro. Você tem que regar, você tem que cuidar. Leva anos até ter árvore, demora muitos anos para dar fruto. Então uma empresa também é a mesma coisa, gente. Então a gente Tâmara, né? exato, é. Então a gente tem que ter paciência também, a paciência e entender que as coisas não é de um dia para noite, né? Porque eu falo assim, tudo que cresce, nasce grande é monstro, né? Então Verdade. você não pode querer ter a pressa, porque eu falo para você, até a pressa de você querer crescer, tem muita pessoa que fala assim, Marcos, mas eu sempre uso essa palavra assim, eu quero escalar o meu negócio, eu quero aumentar mais, mas até para crescer, se você não tomar cuidado, você pode quebrar a sua empresa, sabia disso? Porque às vezes vamos lá, você fatura hoje 500 mil e você fala assim, eu quero escalar para 1 milhão hoje, mas se você não tiver um fluxo de caixa estruturado, pessoas, os seus produtos ali, você vai querer dar uma rampada assim tão grande que o seu caixa, as pessoas que estão ali não estão preparadas e você Sim. acaba quebrando a sua empresa. Então, até para crescer, gente, você tem que tomar cuidado também, viu? Porque as pessoas falam assim, hoje está a moda, né, de escalar, de 10 não sei o que lá. Então, gente, tem que tomar muito cuidado. Até para você crescer, não é só a questão de faltar de venda, mas até para crescer também você pode quebrar. Então, tem que tomar cuidado. A empresa, ela é feita de equilíbrio, de fluxo, de crescimento contínuo. Você nunca vai chegar numa multinacional, o cara vai falar assim, nossa, nós tivemos um crescimento de 50% nesse ano. Não existe, cara. Não existe. Empresas grandes, os caras falam assim, nós tivemos um crescimento de 10% a 20%, porque os caras até para crescer eles calculam, porque tem risco nisso. E demanda tempo. É exatamente isso que você falou. Eu quero crescer do dia pra noite. Talvez você vê um homem, uma mulher, um empresário, uma empresária que prosperou e diz, nossa, cresceu do dia pra noite. Não. Ninguém viu a semeadura quando ela estava plantando lá atrás. Ninguém viu os bastidores. Ninguém viu as noites sem dormir, estudando, adquirindo conhecimento, na verdade, para colocar em prática aquilo que a pessoa já sabe. Então, digite aqui nos comentários se você puder. Tudo demanda tempo. Nada acontece do dia pra noite. Então entenda isso, outro fato, outro paradigma, também outro tabu que ele acabou de
desmistificar, na verdade, isso aqui. Você precisa de pessoas. Você não consegue fazer nada sozinho. Todo empresário, todo CEO, todo diretor, ele tem uma equipe. Ele precisa de pessoas que estão trabalhando junto com ele com o mesmo propósito, engajado com o mesmo objetivo. Então você vai precisar de pessoas. Você pode até começar sozinho, mas vai chegar em um determinado momento em que você vai precisar de pessoas. E algo que você falou também é sobre a pressa. A pressa. Tem uma frase que a pressa é inimiga da perfeição. Mas se você puder, anote isso. A pressa é inimiga da perfeição, mas a procrastinação é inimiga da execução. Então comece com o que você tem, exatamente o que ele falou. Comece agora. Você tem algo? O que você tem? Olha pra dentro. Eu tenho algo pra vender, então comece agora. Faça hoje, porque pode ter certeza que é isso a lei da semeadura, uma lei irrevogável. O que você planta, você vai colher. Não na mesma, ou melhor, não na mesma quantidade, mas sim na mesma espécie, né? E eu quero deixar uma dica aqui também para vocês, que assim, gente, nós temos 2 tipos de cliente. Ah, Marcos, quais são os 2 tipos de cliente? Anota aí. Primeiro é o nosso cliente interno. E quem são os nossos clientes internos? São os nossos colaboradores, são os nossos fornecedores, ou seja, são as pessoas que trabalham dentro da nossa empresa. E o segundo são os nossos clientes. São os clientes que a gente tem que dar atenção e tratar eles bem. Mas eu falo, você tem 2 tipos de cliente, mas você tem que tratar primeiro bem o seu primeiro cliente, que é o seu cliente interno, é o seu colaborador. Por que eu te falo? Porque imagine, você vai lá e você monta uma loja linda e maravilhosa, você gastou milhões ali naquela loja e você coloca uma pessoa ali que está amargurada, está triste, não está capacitada e entra um cliente. Então imagine, o cliente entrou na sua loja, você gastou um baita de um dinheiro ali e tudo, e quando entra na loja, o vendedor trata aquela pessoa super mal. De quem você acha que o cliente vai falar mal? Do vendedor ou da marca? Da marca. Com certeza. Então, você sempre tem que se atentar nisso. Você tem que trabalhar bem o seu colaborador, tratar bem o seu colaborador, porque ele tratando bem o cliente vai ficar satisfeito e vai falar bem da empresa e vai falar para as outras pessoas. Agora, se você às vezes coloca uma pessoa despreparada dentro da sua empresa, as pessoas vão falar mal do seu negócio, da sua empresa, não do vendedor. Então, essa dica eu quero deixar para vocês. Então, tenha em mente, você sempre tem 2 clientes. Muito bom. E algo também que eu queria perguntar para você por que muitas empresas, negócios quebram? Está muito atrelado à má administração ou à falta de recurso? Mas antes de você responder, eu quero agradecer a empresa, essa produtora 28, que na verdade está produzindo esse audiovisual, na verdade essa imagem de alta qualidade, com um bom áudio. Então se você puder agora, entre em contato com eles. Você que precisa fazer um vídeo institucional para sua empresa, ou que tem um planejamento de um negócio, seja lá o que for, que precisa de audiovisual, entre em contato com eles aqui agora, porque eu tenho certeza que a maneira como as pessoas vão ver o seu negócio vai ser totalmente de forma diferenciada. Também quero agradecer a HD Drones, essa empresa de drone, você que trabalha com segurança ou na linha agro, entre em contato com eles aqui, porque na verdade o atendimento é bom, excelente produto, entrega para todo o Brasil. Então entre agora em contato com eles, que eu tenho certeza que aquilo que você precisa, eles têm a solução, tá bom? Então, Marcos, essa é a pergunta de milhões, hein? Por que muitas empresas vão à falência e elas quebram? Má administração ou falta de recurso? Vamos lá, a pergunta de milhões, essa daí por que eu falo? Porque assim, empresas não quebram, o que quebra é a mentalidade do dono. Então assim, para uma empresa quebrar, existe uma pessoa por detrás dessa empresa, que é o gestor. Então eu falo assim, empresas não quebram, o que quebram é a mentalidade do dono. Então são erros, são várias sequências. Para uma empresa quebrar não é do dia para a noite também, tá? São várias sequências de vários erros. Então, por exemplo, vamos lá, vou citar algumas aqui, tá? Misturar pessoa física com pessoa jurídica, não saber precificar os produtos, não saber ter um bom fluxo de caixa, gerir o fluxo de caixa, não ver ali a questão dos números, não ter metas claras, né? Então são vários detalhezinhos aqui, tem muitos detalhes que eu posso estar falando que pode quebrar uma empresa, mas assim, são somatórias de várias coisas que o proprietário, o dono, deixa de passar ali e acaba quebrando a sua empresa. Então não é uma coisa, foi por isso e tal. Tem muitas pessoas que falam assim, né, que é um tema até bem polêmico. Fala assim, a pandemia quebrou o meu negócio, que eu escutei de muitas pessoas falando isso daí. Eu falo, cara, desculpa, não foi a pandemia que quebrou o seu negócio, era o seu negócio que já vinha se arrastando e a pandemia veio um negócio e já
cortou isso daí. Mas se você tivesse se preparado, tivesse reserva da sua empresa de pelo menos 6 meses a 1 ano, que fala ali, se preparar tudo direitinho, e a questão, como eu falo, da mentalidade, porque eu vou falar de mim também, porque quando veio a pandemia, meu foco era só cliente de atacado. Eu tenho uma empresa de moda feminina e eu falei, poxa, e agora, cara? Fechou todas as lojas do shopping fechou, meus clientes fechou, o que que eu vou fazer? Tinha pedido para entregar, ninguém recebendo. Eu falei, nossa, ferrou, né? Não tem o que fazer agora. Mas aí entra a questão da mentalidade. Sempre existe uma saída. Gente, grava isso, sempre existe uma saída. E eu falei, não, sempre existe uma saída. E o que que eu tinha? Eu tinha o meu site. Eu tinha o meu site ali, que eu já. Aí nós vamos começar a falar daqui a pouco desse tema, de você ter vários canais de venda, tá? Então eu falei, nossa, eu tenho o meu site que eu vendo atacado aqui. Mas só como as pessoas estão em casa, tudo fechado, e a mulherada com tempo ocioso, eu vou abrir meu site para varejo. Que aí eu comecei a vender para consumidor final. E aí foi onde, graças a Deus, o meu site explodiu. E as minhas vendas, o que eu não estava fazendo antes da pandemia, eu tripliquei o meu faturamento dentro da pandemia. Eu tripliquei meu faturamento de pensar ali. Falei, muitas pessoas falam, nossa, acabou, é meu fim. Não, fica calmo, respira, senta, pensa, chama a esposa, chama as pessoas da sua empresa. Sempre há uma saída, gente, tá? Sempre existe uma saída. Então foi onde eu parei para pensar, falei, não, eu vou apostar ali, porque tá tudo fechado, mas eu tenho uma saída, eu tenho o meu site. Abri o meu site ali para vendas no varejo, que ele era só era atacado, e onde, nossa, eu escalei demais, eu vendi muito e aí eu me mantive por 2 anos e continuei trabalhando porque eu tinha a fábrica, né? Eu tenho a fábrica ainda até hoje e a indústria poderia trabalhar. Então, nós, graças a Deus, não precisei mandar ninguém embora, continuamos trabalhando ali, aquele período que foi a pandemia de 2 anos, né? 2 anos pouquinhos. E graças ao site. Outra coisa, pessoal, já ó, anota essa daqui que é poderosíssima aqui, viu, Matheus? Até para você, essa daqui também. Crie um negócio dentro do seu próprio negócio. E o que que é isso, Marcos? Eu vou acabar de dar o exemplo do meu site. Então, eu criei um novo negócio dentro do meu próprio negócio. Então, muitas das vezes você fica só com uma fonte de renda, com uma renda só. Isso é muito perigoso. Gente, vocês não podem ter uma fonte de renda só, principalmente quem é empresário. Você tem que ter vários canais de venda e outras fontes de renda também. Então, essa palavra que eu posso te dar agora, cria um negócio dentro do seu próprio negócio, para exemplificar, foi a questão do meu site. Porque você imagine, se eu não tivesse o meu site, eu também tinha me complicado, porque eu não tinha outro canal de venda, eu não tinha outro negócio. Mas esse meu site, eu já tinha o quê? Há 10 meses eu tinha esse site aqui, há 10 meses. Mas só que ele não vendia tanto, mas eu tinha. Então, sempre a questão da importância de você também começar um negócio, ele não vai dar tantos resultados no início, mas tenha, porque é uma hora, é igual árvore, né? Eu falo, você vai regando e vai aparecendo a mudinha, vai crescendo e vai fortalecendo, mas sempre também pense dentro do seu negócio, vou deixar essa reflexão aqui para vocês, abra um negócio dentro do seu próprio negócio, porque vamos dizer que você tem uma empresa A e a empresa B, que seria o meu site. Então, se eu não tivesse esse, como eu estaria para passar essa situação, né? Então, a gente sempre tem que pensar nisso. Sim, é muito bom que você falou, mudar estratégias. Você mudou a estratégia, mas não mudou o propósito. Você mudou a estratégia, mas não mudou o foco da sua empresa. O foco continua o mesmo, só mudou as estratégias. Talvez você está dizendo, Matheus, a estratégia que eu estou usando agora não está dando certo. Porque muitas das vezes essa é uma estratégia antiga. Então muda a estratégia, só não muda o propósito. Muda a estratégia, mas não muda o foco. Muda a estratégia, mas não muda, na verdade, o seu destino. Porque as estratégias podem passar, mas o propósito permanece. Falou tudo, é isso mesmo. Na verdade, estratégias. E falando sobre esse tema que nós estamos falando sobre estratégias agora. Uma empresa que está começando do zero. Quais as estratégias que ela pode ter para conseguir cliente? Porque hoje ela não pode chegar, por exemplo, eu estou numa reunião com você aqui agora. Eu não posso mostrar para você um trabalho que eu fiz, até porque eu não tenho nenhum. Como que essa pessoa se comporta nessa reunião e como que ela consegue, na verdade, captar esse lead, transformar em prospect e depois em cliente? Vamos lá. Boa pergunta. Geralmente, muitas pessoas, assim, ela acha que, vamos dar um exemplo, ela é um bom fotógrafo, né? Então ela é o cara ali, ela sabe tirar excelentes fotos e acha que ela abrindo a empresa dela, ela vai arrebentar como fotógrafo, né? Então ela abre uma empresa, um exemplo que eu estou dando. Então você tem que tomar muito cuidado, você que vai começar a empreender agora, porque são duas coisas diferentes, tá, gente? Uma coisa é você ser um excelente profissional e outra coisa é você ser um excelente gestor.
Porque uma coisa é você ser bom profissional, então profissional naquilo que você exerce, como eu dei o exemplo da foto. A segunda coisa que é totalmente diferente, por isso que muita gente não dá certo, é você gerir uma empresa. Gerir uma empresa é totalmente diferente do que só tirar foto. Então você está entendendo meu raciocínio, né? Sim. Então eu vou continuar nessa linha de raciocínio. Então vamos se dizer que eu sou o Marcos, eu tiro fotos, eu sou um bom fotógrafo, eu trabalho para uma empresa, mas só que agora eu quero empreender, abrir o meu próprio estúdio. Correto? Então, Certo. o que eu tenho que fazer? A dica de milhões que eu vou dar para vocês aqui. Então, você não tem cliente, você não tem nada. Então, você vai montar o seu portfólio. Então, você vai pegar algumas pessoas e, claro, pessoas assim que têm uma credibilidade, que têm um renome. E você vai fazer o quê? Você vai fazer um trabalho de graça. Fala, mas como assim, Marcos? De graça? É, com certeza, de graça. Por quê? Para você ter material para você trabalhar. Então, seguindo na linha, eu posso chamar, Matheus, eu posso tirar umas fotos suas? Porque eu sou fotógrafo há mais de tantos anos e eu tô abrindo a minha empresa agora e eu quero tirar as suas fotos para como trabalho. E muitas das vezes, o nosso começo, como eu falei, não é fácil. Então, você pega, tira as fotos ali daquela pessoa, já estou montando até um mapa de negócio aqui. E para quando você, igual você falou, vou apresentar o trabalho, você ter trabalhos, tirei foto dessa pessoa, dessa pessoa, dessa pessoa. Que querendo, as pessoas falam assim, mas eu vou ter que dar de graça? Não, gente, não é de graça. Você está investindo no seu negócio. Porque muitas das vezes eu investi e não tive retorno imediato. Mas todos os negócios eles têm os mesmos princípios. Não tem como você abrir uma empresa sem investir. Toda empresa demanda muito investimento no início. Você vai mais investir do que ganhar no primeiro momento. Mas é aquele investimento que vai retornar dobrado para você. Então, continuar aquele exemplo da foto. Imagina, eu chego num outro cara top, eu falei, tirei foto de fulano, de ciclano, de beltrano. Eu falo, cara, sério, que legal, deixa eu ver o seu trabalho. Você vai pegar e vai mostrar. E assim você vai começar portfólio, né? É o portfólio. Então, eu usei esse exemplo aqui do fotógrafo, mas serve para qualquer linha de trabalho. Seja você que tem doce, tem uma pizzaria, sirva as pessoas primeiro, né? Que hoje em dia tem muito esse negócio, até falando do gancho aqui do network, né? As pessoas querem ter network, querem conhecer pessoas, mas as pessoas não querem se doar, né? Não querem servir primeiro, porque o segredo você tem que servir as pessoas primeiro. Então, se você quer crescer, você tem que servir. E principalmente, outra dica que eu dou, se você quer crescer, foque ali na pessoa que te inspira. Então, por exemplo, nossa, eu acho muito legal o trabalho desse empresário. Vai lá, conversa com ele, serve ele, entendeu? Pergunta para ele como que ele fez, porque, gente, as pessoas se sentem muito honradas, você acha que não? De saber a história dela, de pedir conselho. Seja humilde, peça conselhos ali, tô começando agora, posso me ajudar? Porque tem muitas pessoas que não são humildes, né? Não tem, às vezes na questão nem é só questão assim, não é humilde, mas tem vergonha. Tem vergonha de pedir ajuda, de falar, tô começando agora, eu preciso fazer meu negócio, mas você não pode ter vergonha. Assim como lá atrás, como eu era camelô que era na rua, eu não tinha vergonha. Mas você não tem que ter vergonha mesmo também, porque você não pode ter vergonha da sua história. Porque a sua empresa, eu falo muito assim, tem muitas clientes que falam assim, eu tenho vergonha de aparecer nos stories, né? Uhum. Tem muita gente que fala assim, eu tenho vergonha de aparecer nos stories. Aí eu falo pra pessoa, mas você tem vergonha da sua própria empresa? Você não pode ter vergonha. Esse é o seu sonho, esse é o seu negócio. Você tem que aparecer, porque se você que é proprietário da empresa... Não vestir a camisa, né? Exatamente. É isso daí. Aí as pessoas, é verdade. Você falou, eu falei, não, vai com vergonha, sem vergonha mesmo também, Sim. e bora fazer. Então, eu acho que é isso daí uma das dicas que eu deixo para o pessoal aí. Tá. E uma dúvida das pessoas também que você pode estar pensando agora é quais os pilares para ter uma empresa sólida. O fato é, existem muitas pessoas que empreendem, muitos empresários, mas existe uma diferença entre empresários e empresários bem-sucedidos. Agora, quais são os pilares para uma empresa sólida e estruturada com uma base, para que ela possa ter um crescimento exponencial? Legal. Existem vários tipos de empresários, né? Tem um aventureiro que pega ali, começa do nada, aventureiro começa. Tem o empreendedor, o empresário e o gestor, né? Então você vê que até você chegar numa linha assim de gestor mesmo, da ponta da pirâmide que a gente fala, de um líder, de visão, que tem tudo certinho, leva tempo. Leva tempo. Então, os pilares que eu posso deixar aqui para vocês de uma empresa de sucesso que venha a ser uma empresa sólida, a primeira coisa é gestão, gente. Então, toda empresa tem que ter a gestão. Então, primeiro, ali, vamos se dizer, a gestão,
A segunda que na verdade teria que ser a primeira, é a venda, porque nenhuma empresa sobrevive se não tiver vendas. Então eu vou até mudar. A primeira é vendas, tá, gente? Então a primeira coisa que você tem que ter na sua empresa, o pilar forte é vendas. Segunda coisa é a gestão, porque não adianta nada você vender e não saber se você está tendo lucro ou não. Porque muitas vezes eu quebrei assim, as pessoas falam assim, ah, Marcos, como você quebrou? Eu quebrei com pedido, mas só que eu quebrei porque eu vendia precificado errado. Então eu não precificava direito, eu demorava muito para receber, então atrapalhou muito meu fluxo de caixa. Então são várias coisas. Então, mas assim, do primeiro pilar, primeiro é vendas, tá, gente? O segundo é gestão, são finanças. Terceira coisa, o pilar são pessoas. Porque uma empresa ela é composta de pessoas, então você tem que saber, tem que ser um bom líder, tem que saber gerir pessoas ali. Como eu falei no início, você tem que ter o seu cliente interno, que são os seus colaboradores, né? Então, o terceiro pilar ali são pessoas, né? Quarta coisa que eu acho bem legal também é a cultura, né? Que poucas pessoas se falam hoje em dia sobre a cultura da empresa. Toda empresa tem uma cultura, né? Seja ela boa ou seja ela ruim, mas você tem que implementar uma cultura ali dentro da sua empresa que vai fortalecer. Então, você tem que saber o que é cultura, como montar a cultura, né? Que as pessoas hoje não falam muito disso, mas um exemplo que eu posso te dar, o sucesso da Disney, para você ter uma ideia, porque eles têm uma cultura muito forte. Não sei se você sabe disso. A Disney tem todo esse sucesso dos parques que existe até hoje. Cada dia eles crescem mais porque eles trabalham muito forte a cultura deles, né? O que é a cultura deles? Aquele negócio mágico, aquele negócio encantador de encantar os clientes. Então, todas as pessoas que entram para trabalhar lá já sabem como que funciona, os princípios, a cultura daquele lugar. E o quinto lugar é a questão do marketing hoje em dia. A questão do marketing, você tem que trabalhar muito forte hoje na sua empresa. Então, é um pilar que eu falo assim que é essencial, é a questão do marketing. O que seria o marketing? É você estar em todos os canais. É questão de você estar hoje em dia nas redes sociais, de você estar, por exemplo, no WhatsApp, é você também de estar na loja, porque muitas pessoas me perguntam, falam assim, ah, Marcos, a loja física vai acabar? Porque eu tenho loja física também, né? Mas só que eu vendo muito mais na internet. Eu falo assim, gente, a loja física ela não vai acabar, os shoppings também não vão acabar. Tem diminuído? Vai diminuir um pouco, mas só que as lojas, as pessoas ainda têm essa necessidade de pegar, de tocar no produto, de sair. Então, tire isso da sua cabeça. As pessoas falam assim, o ponto físico vai acabar, né? Eu vejo muitas pessoas falando isso, vai ser só compra pela internet. Não, vai ter lojas físicas sim, mas o jeito, a mentalidade, como nós falamos, né? Então, a experiência, então a gente tem que mudar e trazer o nosso cliente para ir na nossa loja, não como mais uma qualquer loja, mas sim trazer com o cliente ele venha ter uma experiência dentro do nossa empresa, né? Fazer com que a pessoa venha se sentir bem. Sim, exatamente. Um ponto que você falou é sobre venda, logo no começo da sua fala. Porque, lógico, sem venda nenhuma empresa sobrevive. Só que a partir do momento em que entra recurso, o que vai determinar onde essa empresa vai chegar é como você vai administrar o que entrou. Que na verdade está muito atrelado também em oferta e demanda, que dá para entrar no outro tema mais para frente também. Outro ponto que você falou sobre o produto. As estratégias, conforme nós estamos conversando aqui. Não mudar estratégias, porque como você falou, o físico vai permanecer, pode até diminuir. Mas é também ter mais uma estratégia, ter mais, atingir mais um público. É exatamente o que você falou. Por quê? Não adianta você ter um produto bom se as pessoas não conhecem ele. Existem muitas pessoas que falam assim, produto bom se vende sozinho. Mas produto bom se vende sozinho. Produto que vende é aquele que as pessoas conhecem e que realmente é bom. Como que um produto é bom? Como que eu vou comprar de você se eu não sei nem que seu produto existe? Exatamente. Não tem como. Então, exatamente isso é o papel do marketing, que está muito atrelado também ao que você falou. Então, aumente as estratégias. Na verdade, aumente o seu público. Determine o seu público-alvo, aumente as estratégias para que você possa, na verdade, também atingir essas pessoas que não estão na sua região, mas que também vão conhecer o seu produto, porque produto bom não se vende sozinho. Produto que vende é aquele que as pessoas conhecem e que, de fato, realmente é bom. É isso daí, né? E assim, e se falando hoje em dia você tem que, a gente fala assim que é o omnichannel, né? Você tem que estar em todos os canais que o cliente quer estar. Então, por exemplo, hoje em dia, se você quiser comprar na minha empresa, eu consigo te atender na internet, eu consigo te atender na loja física, eu consigo te atender pelo WhatsApp. Então, você tem que criar vários canais de atendimento, tá, gente? Assim como eu coloquei na minha empresa, já anota essa palavra aí, omnichannel. Anota aí para você estudar um pouquinho, que mais nada do que é resumindo o que eu acabei de falar. Em todos os canais de venda que o cliente quiser comprar, a sua empresa tem que estar. Seja ela na loja física, seja ela no site, seja ela no WhatsApp, seja ela
por rede social também. Então, todo lugar a sua empresa tem que estar e o cliente tem que te achar de fácil acesso. Então, isso é muito importante, porque, como eu falei, tem pessoas que gostam de ir na loja, mas tem pessoas que não querem mais ir até a loja comprar, que tem a comodidade e o conforto, mas você tem que estar em todos os lugares acessíveis para as pessoas. Atingir todos os públicos, né? Exatamente Todos isso. os lugares todos os lugares assim possíveis Sim. de venda, né? Sim, exatamente o que você falou. E talvez o caso pode ser de algumas pessoas que estão assistindo como escolher bons sócios. Quais são as características dele? Porque assim, o fato os dois têm que estar no mesmo propósito. Porque onde não há concordância, não há crescimento. Então, quais são os critérios hoje, na sua visão, que é de fato uma boa sociedade entre as pessoas? Vamos lá. Uma sociedade, gente, é igual casamento, tá? É a mesma coisa de um casamento. Então, quando você vai casar, você não casa com a pessoa direto, né? Então, primeiro você vai ter que conhecer, você tem que ver os princípios daquela pessoa. Então, por exemplo, eu já no meu caso, se eu vejo que o cara quer ser meu sócio e ele não segue os mesmos princípios que os meus, eu já tô fora. Entendeu? Então você tem que se relacionar só com as pessoas e aos poucos, quando você conhece uma pessoa, você começa a conversar, você pega o telefone, aí pega na mão e vai conversando, isso e aquilo. Para você ter uma sociedade é a mesma coisa, você tem que estudar a pessoa, você tem que ver se aquela pessoa tem um caráter, se tem os mesmos propósitos. E outra coisa muito importante que as pessoas às vezes pegam pessoas com o mesmo perfil. Isso não pode. Você tem que pegar uma pessoa para ser seu sócio com um perfil diferente do seu, porque a sociedade é um somando com o outro, um multiplicando com o outro, na verdade. E muitas pessoas pegam, às vezes, a questão de perfil, né? Vou pegar duas pessoas dominantes. Gente, não vai dar certo pegar dois dominantes para tocar uma empresa, porque os dois têm o mesmo jeito e então vai dar briga ali, né? Aquelas pessoas. Então você tem que pegar uma pessoa com perfil complementar ao seu. Hoje em dia, por exemplo, a minha esposa é minha sócia, mas só que o meu perfil é dominante, o da minha esposa é analítica, então ela é uma pessoa totalmente calma, racional, gosta de números. Eu não, já sou uma pessoa mais para frente, eu vou lá, quero fazer, então eu não... Pragmático, né? Pragmático, então gosto de pôr muita mão na massa, gosto de estar muito ali à frente, no campo, falando. Então, você tem que ter sempre um perfil que vai te completar com aquilo que você não tem. Então, isso já é de algum dos requisitos para você ter uma sociedade. Ter uma pessoa que tem um perfil diferente do seu, ter uma pessoa que tenha princípios, que eu acho que é o mais importante, e importante também, além de princípios, é caráter. Então, é uma coisa muito importante, é uma pessoa que venha a ter caráter, além de princípios, caráter, porque, querendo ou não, a pessoa é um casamento, então você vai ter que confiar muito naquela pessoa, e aquela pessoa vai ter que ser muito sua parceira e ter a mesma visão também, né, para onde vocês querem chegar, e se aquela pessoa, seu sócio, está alinhado ela com o seu propósito. Então, aí você vê que a pessoa tem essas características básicas, e claro, é um acordo, como no casamento. Então, ó, você vai fazer essa parte, eu faço essa parte. Então, você cuida disso, você cuida disso. Chegar ali, vamos fazer reuniões quinzenais ou semanais para a gente discutir de cada um do seu negócio. Que fala assim, tem gente que fala assim, não dá pitaco no meu negócio, eu cuido do meu, você cuida do seu. Não, gente, não tem essa, é números, são resultados. Você tem que apresentar, sim, para o seu sócio ali os seus números, ver se você está fazendo certo, um para o outro, vice-versa. E todo mundo tem que estar prestando conta ali, porque tem pessoas que não querem fazer isso, aí já começam as brigas, um já começa a querer pegar dinheiro, o outro já não concorda. Então, sempre antes de começar uma empresa, você tem que já deixar tudo alinhado e ter esses pré-requisitos aí, que aí o negócio vai andar. E mesmo assim, ainda às vezes até anda, porque no começo é uma coisa, cada um muda uma visão, mas tem que ter as pessoas ali do seu lado. Gente, esse conteúdo está muito didático. Nós estamos, na verdade, transbordando sobre você de forma assertiva. Então, uma sugestão para você, pegue papel e caneta, porque eu tenho certeza que se você não ficar só na teoria, mas ir para a prática, o seu resultado vai ser totalmente diferente e exponencial também. Não se esqueça, lembrando, de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir o vídeo, tá bom? E compartilhar com mais pessoas esse link. Aquela pessoa que você sabe que tem o potencial de empreender, de crescer, mas na verdade o que tem sido algo limitador ou um ponto de parada na vida dela é exatamente o conteúdo, porque ela não tem conhecimento. Porque tudo começa na mentalidade. Através da mentalidade vem o seu comportamento, vem a sua fala, a sua postura, a sua ação, a sua reação, a forma, na verdade, em que você vai conduzir e reagir às coisas que estão ao seu redor, tá bom? Então, Marcos, pra gente estar caminhando para o final desse episódio, um conselho que você poderia dar dizendo, Matheus, esse conselho,
Se eu tivesse recebido ele há um tempo atrás, eu erraria menos. Os meus resultados que eu tenho hoje, na verdade, eu teria muito antes. Qual seria esse conselho? Não sei se é um ou mais de um, fique à vontade. Uau, legal. O conselho que eu daria para você que está assistindo hoje é planeje e estude antes de começar o seu negócio. Então, se eu pudesse, assim, igual você falou, dar o conselho, é esse conselho que eu daria. Você quer montar um negócio, mas estude quem é o líder do mercado, quem é a pessoa que está se destacando, como que é que eles estão fazendo, o que que é que eles estão fazendo, o jeito que eles estão fazendo. Porque aí você vai evitar muitos erros e perda de dinheiro, porque você vai estar entrando no negócio ali sabendo de alguns percalços. Mas, claro, sempre vai dar errado. Não estou falando que isso daqui é a lei. Mas o quanto mais você estudar aquele mercado que você está entrando, é melhor, porque você vai errar, mas só que você vai errar menos. Então, o conselho que eu posso dar, se eu tivesse lá atrás, é ter estudado mais o mercado e ter colocado pessoas para me ajudar, porque aí eu ia crescer ali, vamos dizer, um pouco mais rápido e menos desgastante, né? Como eu e a equipe. Porque tudo que você faz sozinho, principalmente na questão de empreender, é mais desgastante, mas comece assim, se possível, sozinho, mas já pense em contratar pessoas, pense sempre fazendo e em crescendo e trazendo pessoas, porque você nunca vai conseguir fazer nada sozinho. Você nunca vai conseguir ter uma visão 360. É como o meu mentor Jairo fala, né? A gente precisa para crescer de acompanhamento. Então você precisa de mentores, você precisa de pessoas, porque a gente não consegue enxergar tudo à nossa volta. Então você tendo pessoas ali que vão te ajudar, a dica muito forte, tenha pelo menos 3 mentores. Eu falei da palavra de mentores, tenham 3 mentores. Quais mentores, gente? Ó, tenham um mentor para a área espiritual, tenha um mentor para a área de negócios e tenha um mentor na área familiar. Então, esses 3 pilares eu acho que é super essencial para a sua vida e para os seus negócios. Tenha um mentor e principalmente nessas 3 áreas. Gente, esse conteúdo você precisa compartilhar com alguém e mais, colocar em prática. Eu tenho certeza que a sua empresa vai sair de um nível A, de uma situação A, para um nível B. Na verdade, só depende de você. Não dê desculpas, mas comece com o que você tem. Você viu a história bem dele. Ele começou com o que ele tinha. Não teve vergonha, mas teve ousadia, coragem, intrepidez, proatividade e determinação para, na verdade, conquistar o nível que ele está hoje. Então, gente, se você puder, compartilhe com 7 pessoas agora. Com 7 pessoas. É isso aí, galera. Vai lá, compartilha aí, hein? É isso aí. E deixa aqui nos comentários também 3 frases que fez mais sentido pra você, que depois eu vou estar lendo e respondendo também. Gente, esse foi mais um episódio do Lifecast. Eu quero agradecer a você que ficou comigo até o final, ou melhor, com a gente até o final desse episódio. Eu tenho certeza que nós contribuímos com você. Compartilha, se inscreva no canal, ative as notificações e chegou o tempo de colocar em prática. Ei, você é águia, vai pra cima, você consegue!